E Senna, e lógico que a gente não quer ser pessimista, não quer, né, ser o mensageiro do caos, mas não adianta o São Paulo trocar de. Eu acho que o trabalho do Zubeldia realmente tinha, né, tava no fim de ciclo, não tinha mais o que fazer, mas não adianta muito, nesse modus operandi da atual gestão do São Paulo, ficar trocando de técnico e não mudar o padrão de administração. Não adianta você colocar Crespo, Rogério, Diniz, Dorival, se o resultado final é sempre o mesmo. Se chega em um momento do trabalho que você não dá mais respaldo ao treinador, que você vende, enfim, atletas importantes e não consegue repor com qualidade, porque você está vendendo seu almoço para pagar a janta, muitas vezes vende um destaque da base e contrata um jogador de 30, 31 anos que também não consegue mais render fisicamente, e o trabalho do Crespo vai precisar muito da parte física. Se você não melhora a estrutura do clube, se você continua se endividando, você continua não pagando vencimentos em dia, não adianta nada você ter uma administração ruim e aí jogar tudo nas costas do treinador depois. Repito, Zubeldia não estava fazendo um bom trabalho na minha visão, mas ele não é e não era o único problema. O São Paulo tem um problema muito maior que começa na administração e naturalmente vai refletir no resultado dentro de campo. Pode ser que, como em 2023, você ganhe um título, ganhe dois títulos. Os títulos podem ser consequência, às vezes, de um trabalho que deu certo, uma Copa que o time conseguiu chegar bem. O São Paulo foi campeão em 2023 da Copa do Brasil e terminou o ano em déficit. Então, é um título que vem, mas o São Paulo não consegue se tornar competitivo por muitos anos. Não consegue competir com o Palmeiras, com o Flamengo, porque a administração não permite que o São Paulo tenha essa competitividade. Então, se não mudar o padrão de administração, se não mudar a gestão do São Paulo, cara, vai passar Crespo, vai passar Diniz, vai passar Dorival, vai passar Rogério, vai passar tantos outros treinadores que vão chegar no clube e não vão conseguir ter uma sequência e um respaldo necessário para fazer um bom trabalho. Cara, e isso é uma coisa assim que a gente aqui, pelo menos, no Arquibancada Tricolor, a gente fala todos os dias a gente fala aqui, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no nosso site, e assim, às vezes eu vejo algumas pessoas falando, mas ninguém fala da diretoria, então vocês estão vendo os canais errados, porque realmente, eu não estou falando só do Arquibancada, tem muita gente que fala isso todos os dias, e são taxados de oportunistas, de criadores de crise, de plantadores de crise. Quantas e quantas vezes eu vi a São Paulo Digital falar com o Ramone lá, a gente aqui na arquibancada, o Bandana, sei lá, tantos Barolo, tantos canais que falam, mas aí na hora que se fala isso, quando o time está com alguma vitória, vocês estão caçando crise, plantador de crise. Plantador de crise, para de tirar o foco. O problema é o treinador que não sabe armar o time. Olha o passe que o fulano deu. É claro que você tem que apontar todos os erros. O jogador não pode errar um passe de 1,5 m. O técnico não pode ficar fazendo toda hora uma escalação que vê que não funciona e insistir no erro. Mas aqui, pelo menos, a gente sempre fala. Ó, aí na tela, você tem aí duas imagens. Essa daqui eu tiraria o Fernando Diniz, porque ele não foi da gestão Casares, né? Ele chega e então, tira por o isso, Diniz. por isso que eu falei que eu acho que é muito relativo, assim, você fazer essa, como eu posso dizer, você colocar ou não. Eu entendo quem coloca, eu até coloquei o Fernando Diniz no bolo só para dar aquele exemplo, mas Sim. quem não coloca o Fernando Diniz, eu acho que faz sentido, porque não é da gestão Casares o mérito ou demérito do Fernando Diniz. Exato, exato. Então, assim, você pega aí, tudo bem. Essa gestão, diferente da gestão Leco, e aí é apontar isso de forma muito imparcial, tá? Você pega a gestão Leco, a cada 6 meses você tinha um técnico. O São Paulo chegou a ter numa temporada 4 treinadores. Isso nem time da Série C faz. 4 treinadores numa mesma temporada. Não existe um trabalho que funcione dessa forma. Não existe. Não tem como. Né? Ponto. Isso é um fato. E aí, essa gestão atual, ela até segura mais os treinadores. Se você for ver, por exemplo, tirando o caso do Crespo, do Dorival, que aí foi convite da seleção, e o Carpini, que foi mal, os outros treinadores tiveram tempo para trabalhar. Beleza, ok, isso é um ponto positivo. Mas o que a gente aponta aqui muito é a questão do critério de contratação, do perfil do treinador. O treinador se adapta ao elenco que a gente tem.
já que assim, você não vai sair contratando um monte de gente, não é que nem o Sampaoli, que chega e ele te dá uma lista de compras e fala, se você não comprar isso aí, eu não vou, né? Então, a nossa realidade ela é essa, você tem que trazer um treinador que ele se adapte àquilo que você tem de peças no seu elenco. E muitas vezes essas contratações, que é o ponto da crítica nossa, não seguem um critério, não seguem uma ideologia. Ah, por exemplo, ó, vou colocar aqui nessa lista. A gente teve aqui Crespo, Rogério Ceni, Dorival, Carpini e Zubeldia. Cada um tem um estilo diferente do outro. E você não mudou tanto o elenco, se você for ver, né? As peças principais, claro, você traz, você reforça e tal, mas você não tem tantas semelhanças, né? Cada um tem um estilo ali e tal, diferente. E aí, é isso que eu falo, na hora da contratação, você não vai, claro, trocar 6 por meia dúzia, mas você tem que tentar olhar qual é o perfil de jogador que você tem para trazer um treinador que fala, porra, ele vai conseguir usar melhor essas características. Eu não consigo ver isso, ou esse tipo de critério, na diretoria, porque ela erra muitas vezes nessa avaliação. E aí, uma coisa que eu falo bastante aqui, desde o começo do ano, desde janeiro, porque existem críticas ao Zubeldia desde janeiro, aqui, se não for contar desde o ano passado, né? Mas desde janeiro, pelo menos eu estou pontuando aqui, a partir do momento que a diretoria de futebol fala, o meu treinador para esse ano é o Zubeldia, ele é o cara que vai dar jeito nisso e vai fazer dar certo, tudo bem, você pode mudar de convicção e tal durante a temporada e tudo, mas para mim há um erro de avaliação lá no começo do ano, porque o que mudou muito do Zubeldia de janeiro para agora, né, Chacon? Ele continua com os mesmos erros, talvez os mesmos acertos, mas é o mesmo cara, é o mesmo trabalho de lá para cá. E você pode atribuir a isso, mas ele perdeu jogadores para o DM, alguns ficaram machucados, concordo, beleza. Mas você não tem um padrão, você não tinha um padrão tático, você via algumas deficiências, e é claro, se você ficar só na discussão de treinador, a gente vai cair no mesmo erro, porque quem contrata é a mesma pessoa, ou são os mesmos. Então, o problema não está só aí. Eu sempre falo, não adianta só trocar o treinador. De repente, a gente sabe que não vai acontecer, mas os focos das críticas, eles também têm que ir um pouco para quem faz a gestão disso, né, Chacon? Sim, pouco não muito, né? Eu acho que assim, são esses nomes que contratam, que demitem, que avaliam que aquele nome é o ideal para o São Paulo. Então, assim, o Carpini não deu certo, não foi o Carpini que bateu na porta do São Paulo procurando emprego. Ele nem entrou lá, não. Páginas Amarelas, finado Páginas Amarelas, ou Cato Online, Infojobs, estou até fazendo merchan, LinkedIn, estava com vaga em aberto para treinador, o cara mandou o currículo, não, o cara recebeu uma ligação, e aí ele vai falar, não, São Paulo, obrigado, não vou. Porra, tu recebe uma ligação do maior clube do país, você vai fazer o quê? Valeu, hein? Não, tô de boa aqui no Juventude. O Carpini aceitou. Zubeldia disse não no começo do ano, tanto que foram atrás do Carpini, e depois ligaram de novo para ele e ele aceitou. Né? Dorival a mesma coisa, tanto que depois a CBF ligou, eu acho que o Dorival fez certo de ir para a seleção. Pô, bateu ali a seleção te ligando, pô, seleção 5 vezes campeão do mundo. Se o cara tá pronto ou não para fazer esse trabalho é um outro papo. Mas os diretores do São Paulo, o presidente do São Paulo, avaliou que aquele nome era o correto para conduzir o São Paulo. Foram eles que contrataram, foram eles que ligaram e procuraram um treinador. Então, se não dá certo, claro que o campo, a parte do campo, o encaixe, o dia a dia, as alterações, a mudança tática durante o jogo, antes do jogo, depois a coletiva, como se porta e tudo mais, isso é responsabilidade do treinador, dos jogadores. Agora, quem contrata o jogador e quem contrata o treinador é a direção do São Paulo. Então, como eu já disse diversas vezes, para quem acompanha a arquibancada, frequentemente não está caindo de paraquedas, diversas vezes, e foi o que eu disse no Sextou, me corrija se eu estiver mentindo, pode me desmentir, Senna, não tem problema. A culpa é compartilhada. A culpa é de jogadores, de treinador, de direção. Eu vivo batendo nessa tecla. Assim, quando eu contrato um jogador, eu falo, pô, esse nome é legal taticamente, ele é bom tecnicamente, mas tem que ver o quanto o São Paulo pagou, o São Paulo tá quebrado,
quanto que o São Paulo vai pagar por mês, quais são as luvas, né? E a gente discutiu exatamente sobre a possibilidade de uma troca de treinador, quando ainda não tinha confirmado a saída do Zubeldia, do seguinte, poxa, São Paulo tá chutando balde. Eu falei ontem isso numa live à noite, que o Raí estava participando, eu cheguei, estava lá no outro centro de custos, ele também estava lá participando. Eu entrei e falei, pô, o São Paulo parece que tem as luvas, tem toda a questão contratual de agora e a dívida do passado. Ou seja, o Crespo não vai receber, sabe, um café com leite e um pão com manteiga ali, velho. Entendeu? Ele vai receber bem. E, ok, ele cobra o que ele quiser e o time aceita se quiser, né? Mas me parece que a questão salarial, financeira, FDIC e tudo mais vai ser deixada de lado. Isso também tem que ser colocado à mesa. Porque aí é mais um equívoco, e aí eu quero entender direito, a falta de transparência é mais um erro dessa gestão. Falta transparência. Como é que está o FDIC? Por que não chega e apresenta ali mensalmente? Porque é do interesse do torcedor, ou pelo menos deveria ser. Ó, estamos conduzindo dessa maneira, arrecademos X, não estamos gastando Y, Z aqui está sendo economizado, estamos caminhando. Não tem. Não tem. Então, é um problema macro em diversos pontos, em diversos setores dentro do clube, inclusive na contratação de técnicos. Eu não estou falando que a contratação do Crespo, do Dorival, do Rogério, do Zubeldia, do Carpini é certa ou errada. Não estou fazendo essa avaliação. Mas são eles que contratam os treinadores, os diretores. Aí tem que cobrar Júlio Casares, Belmonte, Rui Costa, Chapecó, Nelsinho, e todo mundo esquece, mas também o senhor Muricy Ramalho. Todos eles devem ser cobrados. Olha, eles estão numa posição importante do São Paulo. Se as coisas não estão funcionando, alguém tem que ser cobrado. E muito cobrado, né, JP? Porque você mesmo já falou aqui, além da falta de critério que a gente não enxerga, né? A gente não vê um critério nas contratações, da forma que acontecem as demissões, falta também essa questão da transparência que a gente sempre fala, e principalmente aquela coisa do posicionamento, de dar a cara a tapa. Na hora que aperta a situação, muitas vezes é o treinador que está indo dar a cara a tapa, só, ou um ou outro jogador. A gente, hoje que viu aqui um post do Casares falando sobre a saída do Zubeldia, né, bem depois. Eu acho que, assim, muitas vezes, eu acho não, é uma cobrança aqui. Casares, Belmonte, Muricy, que gosta de dar muita entrevista, né? Quando o treinador não tá indo bem do jeito que é o critério dele, ele gosta muito de dar entrevista falando coisas internas, né? Eu acho que eles têm que aparecer na hora que tá ruim a coisa, na hora que tá fervendo o caldo, porque é justamente ou para dar respaldo para o treinador, ou até para chegar e falar assim, ó, não tem nada disso, galera, estão inventando coisa aqui, tem boato, a gente tá tranquilo, a gente tá trabalhando aqui, não adianta aparecer só na boa, isso que eu acho que é uma das coisas que mais irrita o torcedor também, né, JP? Com certeza. E essa falta de critério na escolha de técnicos, nem sempre você vai contratar técnicos que, ó, esse técnico é fraco. Não é isso. O ponto não é esse. Mas o ponto é seguir uma linha de trabalho. O São Paulo, depois que manda embora o Hernan Crespo, né, e agora falando da gestão, né, que manda primeiro o Fernando Diniz embora, aí traz o Crespo. Depois do Crespo vem o Rogério. Aí Dorival. Quando traz o Carpini, já é uma ruptura de estilo de jogo, né? Na verdade, esses técnicos, né, Crespo, Rogério, Dorival, Carpini, cara, são linhas diferentes de trabalhar, né? São visões diferentes de futebol, e aí você já tem rupturas de um trabalho, mas principalmente a ruptura quando vem o Carpini. Por mais que ele estava se destacando, ele estava bem no Juventude e tudo mais, mas é uma ruptura de trabalho, tanto que muda o estilo de jogo do São Paulo. E aí, quando vem o Zubeldia, também já é uma outra linha de trabalho, enfim, são linhas diferentes de trabalho, e agora o São Paulo volta para uma linha de jogo mais ofensivo, né? A ideia do Crespo é um de jogo mais ofensivo, uma construção mais elaborada de jogo, ele não vai ficar, pelo menos o que a gente viu do Crespo até hoje na carreira, não é um técnico que utiliza muito de ligações diretas, é um cara que, por mais que ele não fique tanto tempo com a posse de bola, é um cara que tenta construir, tenta jogar mais de forma mais direta, né, e acaba até expondo um pouquinho mais o time. Então você vê que são linhas diferentes do que a gente viu com o Zubeldia e Carpini.
Então, essa falta de critério na escolha de técnicos também interfere no entendimento do elenco com o trabalho que é realizado. Claro que o elenco também tem a sua culpa. Muitos jogadores estão devendo futebol, jogadores que estão devendo também na parte física, e isso a gente não vai responsabilizar apenas o técnico, apenas a comissão técnica que está em exercício. A gente tem que responsabilizar também o elenco, mas isso tudo começa ali na diretoria. Como eu falei, o problema do São Paulo está enraizado, está na administração, que tem o critério duvidoso na escolha de técnicos, o critério duvidoso também para a demissão dos técnicos, porque a gente vê um padrão um pouco diferente na demissão de cada técnico. O Crespo, que cumpriu o objetivo do título paulista que foi pedido pela diretoria, faz uma campanha razoável nas Copas e ruim no Brasileiro, é demitido, passa por todo aquele constrangimento, né, com aquele jantar, almoço, enfim, com o Rogério Ceni. O Rogério vem, fazia um trabalho consistente no sentido de formar atletas, de implementar um estilo de jogo para o São Paulo, que o elenco entendia o estilo de jogo, os resultados não estavam aparecendo, o desempenho começou a cair um pouco, mas a linha de trabalho foi muito bem definida. O Rogério, tanto que foi o técnico que teve a maior longevidade nessa atual gestão. E a demissão do Rogério, ela vem de uma forma muito esquisita, porque quando o São Paulo é eliminado no Paulista pelo Água Santa, eles bancam o trabalho do Rogério. Eles bancam o trabalho ali. E aí, quando ele volta no Campeonato Brasileiro, perde para o Botafogo, já balança no cargo, e mesmo vencendo o jogo contra o Puerto Cabello na Sul-Americana, o Rogério é demitido. Entenda, o Rogério é demitido depois de uma vitória. Então eles provam assim, nós não estamos satisfeitos com o desempenho do time. O resultado veio e tudo mais, mas nós queremos desempenho. Beleza. Traz o Dorival, que consegue o título da Copa do Brasil, sai para a seleção brasileira, e isso nem foi culpa da diretoria, obviamente. Quando veio o Carpini, é uma situação muito parecida, porque ele é eliminado no Paulista para o Novo Horizontino, né? Todo mundo fala, não, o trabalho chegou no limite e tudo mais, já vinha fazendo uma primeira fase ruim, né, do Paulista, se classificou na Bacia das Almas contra o Ituano. Quando ele é eliminado pelo Novo Horizontino, a diretoria banca o cara, fala, não, estamos fechados com o Carpini. Aí começa o Campeonato Brasileiro, o time atua mal nas 2 primeiras rodadas, perde os 2 jogos, perde também pro Talheres na Libertadores, e agora não tem mais Carpini, vamos mandar embora, demitem o Carpini. E aí quando tem o Zubeldia, que começa a fazer coisas parecidas, né, acaba eliminado no Paulista, tudo bem, foi na semifinal pro Palmeiras, mas fez uma campanha bem medíocre, bem razoável no Paulista, começa o Brasileiro, consegue 2 vitórias em 12 jogos, e ele saiu agora porque ele pediu demissão, porque a diretoria tinha bancado o trabalho dele. Então, alguns critérios, até na hora de demitir o técnico, né, ou os técnicos, no caso, um pouco esquisitos, um pouco estranhos, porque cada técnico tem um peso, cada técnico tem uma avaliação, cada técnico entrega algo que a diretoria quer ou não quer, então a diretoria fala, não, esse técnico está entregando resultado, então vamos manter. Não tem desempenho, mas está classificado na Libertadores e na Copa do Brasil, então ele serve pra gente. Aí o Rogério, que estava entregando os objetivos até então, né, estava classificado em tudo e estava fazendo um brasileiro ali, tinha feito só um jogo até então no Campeonato Brasileiro, não, ele não está entregando desempenho, então vamos mandar embora. Então, cara, é um critério de escolha, um critério de demissão muito estranho, e aí é por isso que a gente bate na tecla de que falta critério da diretoria, não só na contratação, mas também na avaliação dos trabalhos. E isso é um problema. Fora os outros problemas de pagamentos, de déficit, né, a dívida do São Paulo que está chegando a 1 bilhão, e isso implica na venda de atletas da base por um preço muito menor do que se o clube tivesse saudável financeiramente, e isso interfere também na escolha de contratações, em jogadores que chegam ou deixam de chegar, e aí o material humano que é entregue aos técnicos acaba sendo um pouco defasado por conta dessa situação financeira do São Paulo, e aí a gente sabe como que acontece o modus operandi da gestão do São Paulo, que já vem assim há muitos anos.